Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. É um prazer e uma alegria estar aqui de novo com vocês. E hoje, gente, eu estou aqui nesse Café com Fé com dois irmãos muito queridos, a Jéssica Kundman e o Daniel Kundman. Olá, pessoal. Shalom, 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 shalom. shalom, Pessoal, shalom a todos. que eu me lembre, Shalom, eu conheço vocês já há mais de uns 6 anos. E nesse tempo todo eu tenho visto como vocês têm se aproximado mais do Eterno e melhorado essa relação que vocês têm com o Eterno. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então eu vou passar a palavra primeiro para a Jéssica. Olha, desde 2015, desde que meu marido foi convertido a Cristo, eu vi primeiro o agir na vida dele, né? E, e logo depois, em 2019, eu também fui convertida a Cristo. Eu vim de uma família católica, mas eu vivi uma vida assim não tão íntima com o Nosso Senhor. Então, após conhecer a Shearakov, após conhecer é, Yeshua através do meu marido, eu tive assim um contato muito maior. E depois que nós fizemos aliar, eu senti a presença dele ainda mais forte na nossa vida. Então, só melhorou. Foi uma vida de muitas bênçãos. A nossa vida é de muitas bênçãos. Eu não consigo, assim, mensurar o número de bênçãos na nossa vida, porque nós enxergamos o milagre dele através de todas as situações que a gente vivencia lá em Israel. Eu vejo ele em cada momento, em cada situação, e a minha fé aumentou cada vez mais por conta de todo esse caminhar, né? O caminhar com o nosso Senhor. E dentro de casa, a gente procura viver uma vida de santidade dentro de casa. O meu marido, ele traz, assim, a palavra com quem ele se encontrar, com quem ele conhecer, ele busca falar de Yeshua. Então, ele é uma inspiração para mim. Então, ele é o meu marido e ele digamos que, eu não sei que palavra que eu daria, mas ele me trouxe de perto para. Então, além de ser casada com o Daniel Kundman, eu sou casada com a minha inspiração para se aproximar cada vez de Cristo. Então, eu ainda sou um bebê engatinhando, mas eu tenho assim percebido o meu crescimento espiritual através desse caminhar, desse relacionamento entre nós, eu e o Dani, e a nossa vida através de Yeshua. Que beleza, Jéssica. Ai, que bom ouvir tudo isso. Uma bênção. Fico feliz mesmo. E você, Dani, Daniel, o que que você tem para nos contar? Se eu fosse contar tudo o que Deus tem feito na nossa vida, eu não teria condições nem de começar. Porque, para começar, a minha salvação já foi uma história gloriosa. Eu não vim para o Senhor através do amor, eu vim pela dor. Muitas pessoas vão para o Senhor Yeshua através de palavra, ouvindo por pessoas, mas eu vim pela dor, né? Eu mexi com coisas muito proibidas perante Deus na Torá. Eu costumo dizer que se eu não pratiquei todas as transgressões, eu pratiquei boas partes delas e coisas que nem eu tenho alegria de relembrar, nem tampouco gosto de testemunhar. É uma coisa que me dói muito, são coisas que me doem muito, que machuca, mas é, fui para a salvação do Senhor, para o Senhor através da dor,
E todas as coisas que eu passei no passado, Deus acabou utilizando para levar a salvação para as pessoas que passaram por coisas semelhantes a mim. E Deus é tão maravilhoso que Ele acabou me dando conhecimento e sabedoria para falar até sobre coisas que eu nunca havia aprendido. Eu não sei se você quer que eu conte um pouquinho do meu testemunho da salvação aqui, mas a questão é que ele é bem comprido, mas a questão é que eu estava completamente afastado do judaísmo, apesar de minha mãe ser judia, apesar de meu pai ser judeu, apesar de toda a minha família ser judia, eu estava completamente afastado do judaísmo, eu detestava o judaísmo, eu via os rabinos, já vi os rabinos maltratando amigos meus que tinham, por exemplo, a pais pais judeus, mas que não haviam a mãe judia, e sendo humilhados e sempre destratando as pessoas, sempre falando coisas do tipo de que os judeus tinham uma alma a mais. Então eu ouvia essas coisas, eu ficava indignado, eu falava, Deus me livre, eu não gostava desses caminhos. Então eu fui me afastando, comi carne de porco, comia carne de porco, não tinha prazer de ir na sinagoga, não tinha prazer de guardar as festas, não tinha prazer de guardar o Shabat. Eu simplesmente estava completamente afastado. E quando o Senhor me salvou, quando o Senhor literalmente abriu meu coração e me preencheu com o Ruach HaKodesh dele, transbordando com a presença dele, ele simplesmente mudou a minha vida da água para o vinho, do dia para a noite. Eu fui completamente transformado de dentro para fora. Deus fez uma reforma no meu coração, transformou meu coração, minha alma e todo o meu corpo do que era para o mundo para Ele. Então, Ele trocou os meus olhos a partir do momento que eu passei a crer no Senhor. Eu, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, meus pés, minhas mãos, todos os meus órgãos foram consagrados para o Senhor. Então, eu passei a desejar de um segundo para o outro, de um segundo para o outro, eu passei a entender a palavra de Deus sem nunca ter lido ela, porque eu só lia, eu só conhecia as primeiras palavras, as primeiras páginas de Gênesis, de Bereshit. Eu era um ufólogo e eu associava essas coisas. Então, a partir desse momento que de um segundo para o outro Deus me salvou, eu passei a enxergar que aquilo eram os extraterrestres, essas coisas eram os demônios e tudo. E Deus, ele, Deus, ele simplesmente trocou os meus olhos, meus ouvidos. Então, eu passei a partir do momento que eu passei a crer no Senhor, eu falei, a partir de agora, eu tô há mais de 25 anos pecando contra Deus, então a partir de agora eu vou fazer uma lista. Eu comecei a estudar todos os mandamentos de Deus e fiz uma lista de todos os pecados que eu estava transgredindo contra o Senhor nos mais de 25 anos da minha vida e fiz um ano de chuva indo para as sinagogas tradicionais, que eu não sabia ainda que existiam outros judeus que criam Yeshua como eu. Então eu fui para sinagogas tradicionais por um ano fazendo chuva de todas as transgressões que eu havia cometido por um ano. Então eu ficava fazendo lá as rezas, batendo meu coração, pedindo a Deus misericórdia e perdão por todas as coisas que eu havia cometido. Aí eu acompanhava a lista de todas as coisas que eu havia feito. E aí pouco a pouco eu ia substituindo pelas as transgressões pelas correções. E com isso e não é que eu fazia isso com obrigação, eu fazia isso com alegria, com amor, com desejo, como se fosse assim comendo um brigadeiro, assim, eu me deliciava em fazer isso. Então sempre me deliciei desde que assim, olha como é o contraste. Se antes eu odiava ir para a sinagoga, se antes eu odiava cumprir os mandamentos do Senhor, se antes eu comia presunto, transgredia todas as coisas que falavam na Torá, depois que eu passei a crer no Senhor, ele me aproximou do judaísmo. Eu comecei a desejar a andar como judeu, a me vestir como judeu, a usar a colocar o tefilim, como eu coloco todos os dias, o tzitzit, né? Que agora
eu não estou usando porque eu tive uma compreensão diferente, né? Deus, desde o momento que a gente salva, Deus nos salva até a gente se encontrar com Ele, Deus vai nos santificando, vai nos ensinando as coisas. Mas então Deus literalmente me deu essa paixão. Então eu fui aproximado do judaísmo porque Jesus, Yeshua, ele é judeu, ele sempre foi judeu, ele nunca deixou de ser judeu. E aliás, o nome Jesus Cristo, que vem de Yeshua HaMashiach, por que Jesus Cristo? Porque Jesus, ele vem de Yeshua, vem de Jesus, que é do grego. É a mesma, é o mesmo sentido. Yeshua, Jesus, não são duas pessoas. Jesus é o mesmo judeu, só que traduzido para o português. Então, assim, ele sempre foi judeu, sempre será judeu, e lá em cima ele continua sendo judeu. Então, muito em breve a gente se encontrar com ele, e eu tenho a grande alegria de que eu estou desde 2015 nessa paixão. Essa paixão ela nunca cessou. Eu sempre fui apaixonado pelo Yeshua, desde o primeiro suspiro da minha vida, que o Espírito Santo de Deus, ele habitou no meu coração. Eu sou apaixonado por Deus. Eu nunca consegui descer um degrau. O que aconteceu, em determinada época, é que eu achei que eu tinha feito demais já para o Senhor, e aí ele apareceu para mim em sonho, e ele, tão humilde que o Senhor é, ele apareceu para mim em sonho, subindo uns degraus, eu estava num determinado degrau, subindo uns degraus, e ele falando comigo, que, dizendo assim que eu, que eu não tinha feito demais, que eu precisava continuar subindo os degraus se eu quisesse me encontrar com ele no reino de Deus. E aí quando ele via que eu tinha parado, achando que eu tinha feito demais, ele chorava. Quando Yeshua chorou, aquilo partiu meu coração e fez eu continuar subindo. Então eu nunca desci. O que aconteceu uma época, eu achei que eu tinha feito demais. A gente é muito orgulhoso, muito vaidoso. Achei que tinha feito demais. Yeshua apareceu para mim e me fez entender que até o momento que a gente se encontra com ele, a gente tem que continuar subindo, tem que continuar cumprindo os mandamentos com toda a nossa força, nossa alma, com o nosso poder, como diz no Shema Israel. A gente tem que estar vivendo todos os dias como se fosse o último, como se ele fosse voltar hoje. A gente tem que estar amando os nossos irmãos e os nossos inimigos, como ele nos instruiu, abençoando que até aqueles que são os nossos inimigos possam se tornar nossos amigos e possam receber a salvação como nós recebemos, não merecíamos. Então a gente tem que estar sempre lembrando dos ensinamentos do Senhor Yeshua, vivendo a humildade, aprendendo a ser humilde, e quando não consegue amar alguém como a gente deve, pedir a ele que mude o nosso coração, como muitas vezes aconteceu comigo. Muitas vezes eu deixei de amar uma pessoa, às vezes ela nunca fez nada para mim, às vezes ela me lembrava de algumas outras pessoas, às vezes ela tinha um jeito que me desagradava, e eu pedia para Deus para ele mudar meu coração, e com isso eu vi transformações de muitas pessoas. Também orava para essas pessoas, além de mim, e vi a transformação de muitas pessoas, inclusive lá em Israel, as pessoas que eu trabalho, e vi pessoas que eram completamente azedas e amargas se transformando em doces, mesmo sem crer em Yeshua. Você olha para elas e fala assim, nossa, mas será que ela crê em Yeshua? Não, não creu, mas Deus transforma a vida de crentes e descrentes. Deus, ele é misericordioso com todos, né? Como ele diz na palavra de Deus, ele fala chover sobre bons e maus. Deus é bom, Deus é muito bom, meus irmãos. Então, uh, eu não conseguiria contar toda a história da minha salvação aqui. Tô contando algumas partes que eu acho muito legal, e não sei se pode falar isso, mas qualquer coisa que não puder, você corta lá. Mas estou escrevendo um livro há mais de 9 anos, desde que Deus me salvou. Ele apareceu para mim em sonhos e falou para mim que está escrevendo, que apareceu para mim e falou que, porque eu falei desde a minha salvação no sonho, eu falava para o Senhor, aliás, não somente no sonho, eu falei para o Senhor que eu gostaria muito de ser o porta-voz de Deus, para poder levar a palavra do Senhor. E Deus, para mim, no sonho, ele falou assim, ele apareceu com voz de trovão, eu vi a voz de trovão do Senhor no sonho, e ele falava para mim assim, que ele me escolheu para escrever livros, para levar a obra dele. Então, desde então, ele tem feito muitos milagres, como minha esposa, ela testemunhou aí. Eu não consigo contar, foge o número, eu ia falar foge o número do meu cabelo, mas eu não tenho mais cabelo. Então, foge o número de células do meu corpo, sei lá, foge
de eu não sei contar, é impossível de contar. O livro tem mais visão falando que o livro está mandando com Deus. Assim é a vida de todo mundo que crê em Yeshua. Todo mundo que crê em Yeshua de verdade, com o coração sincero, com amor, e ama desejar, ele ama seguir a Deus com todo o coração que está no poder, como diz, como diz o Shema Estrela, ele vai ter milagres todos os dias na sua vida. Respirar é um milagre. Tudo é um milagre. Mas Amém. Deus realizou Amém. vários Você testemunhos, chegou curas num físicas, ponto que eu curas. queria chegar. É. Vocês estão Amém. demonstrando como é, assim, no dia a dia, viver essa fé. E é isso, e está super edificante esse relato de vocês, porque a gente vê que não é uma coisa estática, eu creio e pronto. Não, no dia a dia vocês têm mostrado o quanto Deus traz um livramento, o quanto Deus traz um perdão, o quanto Deus está Nossa, como. transformando outras pessoas ao redor de vocês. E isso é muito Amém. bacana, é muito interessante e a gente vê como o Senhor é bom. Queria também entender um pouquinho de vocês, como é, assim, viver em Israel, a sua fé lá, como tem sido, se isso aproximou mais vocês do Eterno, como a Jéssica até já começou a falar, parece que sim. Então, vou passar um pouquinho para a Jé falar disso e volto depois para o Dani também responder um pouquinho disso daí. Como é que é, Jé? Olha, são muitos. Bom, nós fizemos aliar em 2019, né? O Dani foi em dezembro, eu fui em janeiro. Aí eu cheguei em 2020 e 3 meses depois já começou uma pandemia. Então já começa aí, né? A mão de Deus mostrar que existe uma pandemia mundial, mas a mão dele nos protegendo, nos acolhendo, cuidando de nós em tudo, né? Então pensa uma pessoa totalmente leiga de um país que nunca viu, que nunca conviveu com aquela cultura, não sabia falar nenhum shalom direito. A língua foi um desafio, né? Que já começa por aí. E Deus abençoou, né? Que eu passasse por essa fase, porque eu tinha que fazer o PAN e por conta do lockdown eu não consegui fazer presencial, eu tive que fazer como nós estamos fazendo aqui, pelo Zoom. Então, para uma pessoa que não conhece absolutamente nada do hebraico, foi muito desafiador. Também a questão de trabalho, a questão de adaptação, a questão de estar longe dos pais. Então, tudo mexe, né, com a nossa mente. E Deus nunca deixou faltar nada, absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Eu tinha medo de passar algum tipo de dificuldade lá, e sempre tínhamos irmãos, tínhamos ajuda. Ali na cidade onde nós moramos, conhecemos alguns brasileiros que também são irmãos de fé. Deus sempre colocando situações e já resolvendo todos os nossos desafios ali. É, então, assim, todos os milagres que a gente lê na Bíblia, a gente presenciou com os nossos próprios olhos. Então, assim, o milagre da multiplicação, não só da parnassá física, como também espiritual. A gente sente a presença diária dele, cuidando de nós, colocando situações, pessoas em situações que a gente precisa passar e ser resolvidas e atravessar essa situação. E depois foi também a questão de aprender o idioma. Eu ficava com medo de ficar sozinha lá em Israel e eu falava, eu vou trabalhar onde o Dani trabalha. Eu vou ficar colada no Dani, porque o Dani tem o hebraico e eu não tenho nada, então eu vou ficar colada. Então, assim, Deus me colocava sempre numa situação, não, filha, você vai para um lugar que não tem o Dani, você vai ter que aprender a viver ali. Porque não é o Dani, não é o Dani não é o seu, assim, ele é meu porto seguro porque ele é meu marido, mas quem é a sua proteção divina sou eu. Então eu sempre, assim, enxerguei Deus na nossa vida dessa forma.
É, então eu tive que aprender na, no dia a dia o idioma, conviver com as pessoas, a saber lidar com situações, porque o jeito brasileiro é de um jeito, o jeito israelense é um pouco mais assim direto. Então assim, para me adaptar com tudo isso foi assim um trabalho assim dentro de mim. Então Deus, ele colocou diante de mim que mesmo que aqui no Brasil eu tivesse diploma, mesmo que no Brasil eu tivesse uma posição profissional, social, sei lá, tudo isso para mim ficou diante de mim e lá Israel falou, foi mostrado que isso não é nada, porque a gente tem que depender dele. A gente não tem que depender de um diploma, a gente não tem que depender nem dos nossos pais, a gente tem que depositar a nossa fé somente nele. Então, assim, houve um trabalho no meu coração por conta desse apego familiar, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou muito apegada a meu pai e minha mãe. Então, e essa separação foi difícil para mim. Então, Deus sempre me trabalhou o coração deles também, apesar que ainda tem muito a fazer, mas a gente já enxerga um, um outro olhar, né? E, e tantas situações. Quando começou essa guerra, né, em 2023, ano passado, a gente se viu numa situação assim que deu medo, porque a gente não está acostumado com situações de guerra. E por nossa fraqueza humana, a gente decidiu voltar para o Brasil e a gente foi já fazendo as coisas do nosso jeito e Deus frustrou os nossos planos graças a Ele, porque Ele não deu essa oportunidade de fazer aliar e voltar para cá, né? O plano dele está muito acima da nossa compreensão e da nossa vontade. Então, a gente, por um momento de cegueira humana, a gente acabou fazendo coisas totalmente atropeladas e a gente viu diante dos nossos olhos todas as frustrações, né? Aviões da FAB, o avião para viajar até a Europa, para seguir até aqui no Brasil, nossa passagem que foi cancelada. Então, assim, nada deu certo. Então, a gente percebeu, glória a Ele, glória a Deus, né? Que Ele, Ele está no comando, Ele que tem os seus planos. Mesmo que a gente não compreenda todos os planos, a vontade dele é que nós estejamos lá em Israel. O nosso lugar é lá, o lugar de todos os judeus é lá. Então, eu aproveito esse vídeo até para incentivar quem ainda está indeciso fazer aliar, porque é lá o lugar de todos os judeus. E eu rezo para isso, para todos os nossos irmãos daqui do Brasil, que possa tomar essa decisão e seja firme nessa decisão, porque essa é a vontade dele. Que bom ouvir tudo isso, Jé, e, e é super bom que vocês têm visto o Eterno no dia a dia lá. Amém. Vou passar agora para o Dani falar um pouquinho também. Louvado seja Deus, Estabach Shemolad, Estabach Shemolad por tudo que minha princesa falou, porque ela fez um belo resumo aí do que a gente passou. Tem muita coisa que ela não falou, porque é impossível contar todos os detalhes. Andar com Deus são milhões de milagres cada segundo, assim, você não consegue acompanhar a misericórdia de Deus, mas as coisas que ela falou foram coisas que realmente marcaram a nossa vida lá em Israel e que transformaram ainda mais, que cada vez que a gente é corrigido por Deus, a gente é santificado e a gente aprende cada coisa maravilhosa. Então, eu vou começar falando por essa última correção que a gente recebeu de Deus aí em Israel, que foi uma das maiores bênçãos que a gente recebeu em Israel, porque
quando a gente foi para Israel, quando nós fomos para Israel, nós fomos mandados pelo próprio Deus. Minha vida sempre foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus, pelo Ruach Kodesh, e minha vida sempre foi conduzida por Deus. Então, Deus sempre falou comigo desde a minha salvação através de sonhos, de uma forma muito, muito clara sobre isso. E Deus falou para mim: vai, pega o seu bote e vai para Israel. E quando ele falou pega o seu bote, é a mesma coisa que quando o Senhor Yeshua falou: quem não pega a sua cruz e me segue não é digno de mim. E quando no sonho ele falou isso, ele não falou isso com a minha princesa no bote. Ele falou para pegar o bote e ir antes da minha princesa. Então, isso é uma prova de amor que eu dei para o Senhor e é uma prova de fé. É uma prova de fé. É uma prova de fé que Deus, ele sempre, o relacionamento nosso da igreja com o Senhor Yeshua é um relacionamento de casamento. Então, assim como no relacionamento, todos nós sempre estamos nos declarando para o nosso cônjuge, seja no meu caso, minha princesa, ou seja, em outros casos, as princesas que tem aí no mundo para os seus maridos, deve ser sempre de se declarando. Da mesma forma, é o que o Senhor quer que a igreja, né, seja com o Senhor, e nós estejamos sempre nos declarando. Então, quando Deus me deu essa grande alegria de poder pegar a minha cruz e segui-lo, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha princesa. Falei: amor, vamos para Israel. E aí, diferente de muitas outras vezes, pela primeira vez, quando eu falei isso, depois que eu recebi o sonho, ela falou: vamos. Então, quando aconteceu isso, a gente decidiu vender todas as coisas lá de casa. Tudo foi tão rápido, as pessoas até competiam pelas coisas para comprar as coisas de casa. A gente conseguiu levar um bom dinheiro lá para Israel e Deus tinha me orientado até em relação à passagem, falando que eu tinha que comprar antes e tudo, qual mês que eu tinha que comprar, tudo, ele falou tudo. Aí eu consegui uma passagem para mim no primeiro dia, ou alguma coisa assim, de dezembro, creio eu, e minha princesa estava, foi em dezembro, e minha princesa lá perto dos últimos dias, do último dia, e o mesmo valor, assim, mas um valor muito baixo, ou seja, Deus estava abrindo todas as portas. Agora, perceba o contraste lá com o que aconteceu lá em Israel. Deus, agora pulando lá para porque a minha princesa falou agora há pouco, quando a gente tentou sair de Israel, da mesma forma que Deus levou a gente para Israel e abriu todas as portas, quando a gente tentou fugir de Israel por conta das bombas, a gente não estava preparado, foi a primeira vez que a gente tinha presenciado isso. Deus fechou todas as portas. Assim como ele abriu todas as portas, ele fechou todas as portas. Ele falou assim: não, 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 não. Eu te mandei para cá, eu não faço obra incompleta, vocês não vão sair daqui. Agora perceba que coisa mais linda. Nós saímos de lá agora para passear. E ele permitiu. Por quê? Porque ele sabia que depois que a gente entendeu o recado dele, a gente estava vindo para passear por missão. Estamos aqui também agora no Brasil por missão para abençoar pessoas, para abençoar minha mãe, para abençoar os pais da Jéssica, para abençoar a nossa família, para abençoar os nossos irmãos. E então ele permitiu porque o objetivo era outro, a missão era outra, mas quando o objetivo era fugir, ele falou: não, 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 não. Aí ele fechou todas as portas, todas as portas. Então foi muito lindo porque inclusive um irmão muito querido, que é o apóstolo Paulo, né, da igreja Bethlehem, ele foi um grande instrumento de Deus nesse momento. Ele foi usado por Deus para a voz de Deus. Deus usou ele de forma muito gloriosa, porque eu sou um judeu muito teimoso, como todo bom judeu, e eu estava querendo teimar. Ele falou várias vezes para mim: não, Daniel, o lugar de judeu é em Israel, não tem lugar mais seguro para os judeus do que é em Israel. E aí eu falei: não, 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 porque eu sempre, justamente porque Deus sempre falou comigo através de sonhos, de uma forma muito direta, eu falei: não, não, tenho certeza que Deus falou comigo, eu tenho que voltar. Ou seja, eu estava me enganando. Quantas vezes, meus irmãos, a gente fala que Deus falou conosco e somos nós nos enganando a nós mesmos? Então, eu estava me enganando a mim mesmo e não estava entendendo. Então, Deus, como Pai misericordioso, ele levantou um servo e trouxe ele até mim, que é o Paulo, o apóstolo Paulo. Então, ele veio, falou comigo, teimei, falei: não, não, não. E ele até ficou bravo comigo, falou assim: não, não, a gente acabou, não discutiu, mas eu falei assim: eu te respeito, ele me respeita. No final das contas, o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, ele é bem insistente, né? Ele é bem insistente, então ele me insistiu até que me convencesse, né?
Como que ele me convenceu? Depois que Deus fechou todas as portas. Aí eu falei, Deus, já entendi, já entendi. Eu já entendi que o Senhor tinha usado o apóstolo Paulo para falar comigo. Aí o Ruach HaKodesh tocou no meu coração, e aí eu falei, né? Falei com o apóstolo Paulo, agradeci que ele tinha sido instrumento de Deus, falei que Deus, aí sim, falei que Deus falou comigo, percebi que Deus estava mostrando que não era para a gente voltar, que não era Deus falando comigo, e que sim, foi o medo e todas essas coisas. E aí foi uma grande alegria, porque depois que isso aconteceu, aliás, isso é uma coisa que desde minha salvação, eu percebo, desde minha salvação, Deus me deu esse dom de poder escutar Deus através de tudo, através dos sonhos, através das pessoas, através de acontecimentos, através de todas as coisas. Então, quando eu vi que todas as portas estavam se fechando, que, como a minha princesa contou, do detalhe do avião, da FAB, até eu não sei se eu posso contar isso aqui, mas até. Deixa pra lá. É um detalhe um pouquinho complicado. Bom, vou falar, vai. Até minha irmã, que tinha uma amiga que conhecia o Lula, ela tentou falar com ele para colocar a gente lá no avião da FAB. E eu não gosto do Lula, tá? Já aviso. Então, assim, porque as coisas que ele tem. Lula odeia Israel. E quem odeia Israel tá odiando ao próprio Deus. Então, por isso que eu fiquei meio assim de falar. Mas naquela época a gente estava desesperado para sair, a gente tentou de tudo. Então, não deu isso. A gente comprou passagem para a Europa, não deu certo. Comprar passagem de avião, cancelou a passagem de avião. Então, tem que ser muito surdo para não ouvir Deus falando. Então, Deus estava gritando no meu ouvido: olha, eu não quero que você vá. Será que você não entendeu ainda? Então, quando a gente percebeu que tudo Deus estava usando todos os instrumentos. Deus é soberano sobre tudo. Tanto é que ele levantou o apóstolo Paulo para falar com a gente. Então, só depois que eu percebi que Deus estava usando todos os instrumentos para falar, não, não é para você ir, não é para vocês irem, para vocês voltarem. Aí o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, tocou no meu coração e falou assim: sim, filho, fui eu que cancelei a passagem. Sim, filho, fui eu que não permiti que o Lula lá falasse que a amiga falasse com a Lula. Sim, filho, não fui eu. Aliás, sim, filho, fui eu e não permiti e cancelei todas as passagens que vocês compraram. Sim, fui eu que falei não, porque eu é que decreto. O Yeshua, ele que decreta. Ele é o carimbo. Assim como a palavra de Deus que diz que Yeshua é o amém é também para as coisas de não. Não para amém e não para sim. Então Yeshua falou não. Ele decretou, não é não. Ele é um pai bem severo e bem rigoroso em tudo que ele fala. Então ele falou não, não. Quando eu percebi, então, ao mesmo momento que eu percebi, eu me prostrei diante do Senhor, pedi perdão para o Senhor. Sim, porque judeu se prostra, meus amigos. Sim, porque se judeu se prostra, meus irmãos. Se você não sabe, então lê o Tanakh inteiro, que você vai ver que todos os profetas se prostraram diante do Senhor. Então, sim, me prostrei com o pó da terra, pedi perdão ao Senhor, falei com a minha princesa, e aí minha princesa agradeceu a Deus, porque apesar de que ela também tinha ficado com medo, no fundo do coração, ela não queria ir. Ela não queria ir. Então, com isso, isso amplificou muito a nossa fé. Por quê? Porque depois que isso aconteceu, nós percebemos que passou praticamente um ano. Praticamente um ano. A gente pode contar nos dedos as vezes que houveram atentados, que houveram Tilim, os mísseis. Praticamente, eu acho que se 3 ou 4 vezes no máximo foram as vezes que depois daquela vez que a gente assustou, aconteceu. Então, com isso, a gente percebeu que Deus estava falando o seguinte: filhos, está vendo? Vocês agiram com o coração, vocês não agiram com a razão. Então, toda vez que a gente age com o coração diz, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. A gente esqueceu de tudo que Deus fez na nossa vida. Naquele momento, quando a gente ouviu aquelas bombas, mísseis, aquelas coisas, na verdade, eu vou contar uma coisa. Meu medo naquela época não era os mísseis, meu medo era por conta como chamam? Dos muçulmanos extremistas, por conta deles, a gente via o que eles estavam fazendo, cortando a mão, estuprando as mulheres, decapitando crianças, as coisas. Meu medo nunca foi os mísseis, até hoje meu medo nunca é o míssil. O meu medo sempre foi que as pessoas, aqueles árabes extremistas, invadissem lá os bunkers e sequestrassem a gente, ou degolassem a gente, ou cortassem as nossas mãos. Meu medo sempre foi isso. Nunca foi os mísseis. Mas eu tinha muito medo naquela época, porque eu achava, era uma época que estava no começo ali, então estava
eles estavam ainda recuperando na questão de capturar todos os muçulmanos, todos os extremistas estavam na rua. Então, naquela época, eu estava com muito medo que a gente não sabia qual que ia ser o fim disso. Então, eu fiquei apavorado, né? Então, a gente quis voltar. Mas depois todas as coisas aconteceram, então, e Deus mostrou que passou um ano e que Deus estava guardando a gente na palma da mão dele, assim, das duas mãos, segurando a gente, guardando a gente. Eu escutei muito claramente Deus falando: filhos, tá vendo? Se vocês tivessem me escutado lá no começo, porque vocês ficaram surdos por causa do medo, se vocês tivessem me escutado desde o começo, vocês teriam continuado sendo guardados. Eu nunca permitiria acontecer com vocês, porque eu tenho uma promessa na vida de vocês. Porque eu Verdade, tenho a promessa, verdade, Daniel. meus irmãos, quando eu percebi, quando nós percebemos, ou melhor dizendo, que o Senhor, ele estava usando todas as situações nesse um ano que nós estamos lá em Israel, para dizer que ele nunca pausou na nossa segurança, ele nunca deixou de nos segurar, ele nunca deixou de tirar, nunca deixou com que aquela promessa que ele tem sobre nossas vidas, sobre nossa segurança plena, como a gente vê no Salmo 91, e o Salmo 90, a nossa vida é o Salmo 91 do início ao fim. Então, a partir do momento que a gente percebeu a besteira que a gente tinha feito, que a gente agiu com o coração, que a gente esqueceu tudo que Deus tinha feito, a gente falou: meu Deus, o que que eu fiz? Aí que eu caí em si, eu falei: o que que eu fiz, meu Deus? Eu percebi que eu tinha sido incrédulo, que eu fui um descrente, que eu fui infiel. Eu falei: Deus, me perdoa, me perdoa. A gente acha que somos imunes, que nossas fés são perfeitas, e Deus fala: não, vocês são dependentes de mim sempre. E graças a Deus eu sou dependente do Senhor. E quando Ele nos deu essa graça de perceber o erro que a gente tinha cometido, o maior erro não foi desejar vir para o Brasil. O maior erro foi a gente ter esquecido tudo que Ele fez por nós, toda a segurança que Ele nos deu desde a nossa salvação até hoje, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente ficou tão feliz porque a gente falou: uau! E aí a gente vendo nesse um ano que a gente estava lá em Israel, que ele segurou a gente nas palmas da mão, sabe? Todas as cidades ao redor de Israel e todas aquelas cidades, tudo pegando fogo, e só na nossa cidade intacta, sabe? Deus estava cobrindo com as suas asas, com a sua sombra, com a sua glória, a nossa vida, a vida de muitos servos lá em Tiberíades, e a gente percebeu Deus falando. Como eu falei, desde a minha salvação, Deus me deu esse dom de poder perceber como Ele fala através de todas as coisas. Então eu percebi que Deus estava falando: filhos, eu nunca tirei o Salmo 91 da sua vida, da vida de vocês. Vocês continuam sendo segurados aqui na palma da mão, estou segurando vocês. Então, quando a gente percebeu isso, a gente ficou tranquilo. Então, a partir desse momento, a nossa fé foi santificada. Porque se a gente tinha fé antes, a gente tinha, mas muito maior agora, depois disso, porque a gente percebeu que a gente agiu com o coração e a nossa fé aumentou, porque a gente percebeu que, como Deus estava segurando a gente diante de toda a situação que estava acontecendo lá em Israel, então a gente percebeu que Deus estava falando assim, que Deus estava falando assim que a gente estava seguro. Então a gente percebeu que a gente estava blindado na presença do Senhor. Então, a partir desse momento que a gente caiu em si, a gente foi santificado e nossa fé ela aumentou. E aí a gente não teve mais medo, independente se era decapitação, se era aqui, se era tilim, né? Se eram os tilims, tilim, se era, né, os mísseis e tudo. A gente não tava mais com medo. Até agora a gente não tá. Quando a gente escuta, pra gente é uma coisa tão normal. Outro dia eu tava fazendo uma coisa lá na cozinha, foi muito engraçado. Tava fazendo uma coisa lá na cozinha, e aí foi muito perto de casa. O boom, tremeu a janela, até eu até virei, assim, de tão forte que foi a bomba lá, a interceptação, meu corpo até inclinou, assim. E aí eu continuei cozinhando, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, isso mostra a transformação que Deus fez, sabe? A gente não tem mais medo, né, em relação à invasão, às invasões e tudo, porque a gente sabe que mesmo se eles invadirem, Deus ele está nos guardando na sua mão. Deus está guardando. Então, aquela razão, aquele medo sem razão, literalmente, aquele medo foi porque a gente estava agindo com o coração. A partir do momento, tudo que Deus fez, nos protegendo durante um ano, não permitindo que nada acontecesse, vendo todas as cidades pegando fogo, a nossa cidade intacta, ouvindo Deus então falando: filhos, vocês, não importa onde vocês estiverem, eu sou com vocês.
eu sou o seu bunker, eu sou a sua segurança. Então a gente falou, Zeu, mas pique, a gente não teve mais medo. Então, até hoje, nós estamos na segurança do Senhor. E essa situação que aconteceu conosco foi uma bênção de Deus, porque se isso não tivesse acontecido, nossa fé não teria sido ainda mais fortalecida. Então, com isso, a gente aprende o quê? Que até mesmo os nossos erros, Deus aproveita para abençoar a nossa vida, para que a gente possa crescer. Então, Deus permite coisas desagradáveis, coisas difíceis, mas nós somos igual ao ouro, né? Quanto mais você coloca no fogo, mais ele brilha. E graças a Deus. Então, creio que nós já estamos preparados para aí. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, de acordo com as coisas que estão acontecendo. Então, a única coisa que eu digo é: venha, Senhor, venha, Senhor, venha o mais rápido possível, porque eu cansei de brilhar, no sentido de ter passado fogo, né? Então, eu quero um Hofesh eterno. Eu quero muito ir lá pro encontro do Senhor e estar no Shabat eterno com todos os nossos irmãos, no Kiddush mais precioso que a gente nunca vai ter em nossa vida, como aquele dia que a gente se encontrar com o Senhor e ver Ele face a face, aqueles olhos que brilham, que não há olho mais precioso que aquele sorriso mais precioso que aquele, e vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Que o mais me alegro é saber que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, toda essa destruição, toda essa guerra, todas essas perseguições que estão se espalhando, que muito em breve vai se espalhar para o mundo inteiro e também aqui no Brasil. Isso é um reflexo dos passos do gigante, do nosso Senhor, do Mashiach. Em breve nós estaremos com ele. E aí nós estaremos lado a lado, vendo, discutindo com o próprio Senhor Yeshua. Lembra, Senhor Yeshua, quando estava lá e eu agi com o coração, o Senhor fez aquilo, aquilo, aquilo. Obrigado, Senhor, por ter feito aquilo. Obrigado por ter aumentado minha fé. A gente vai poder falar com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, eu agradeço a Deus por tudo que ele fez na nossa vida lá em Israel. Eu e minha princesa, a gente comentou essas pequenas partes que são grandiosas e que transformou grandemente a nossa vida. A minha oração é que cada um dos irmãos que escutem o nosso pequeno testemunho aqui possa usar isso para sua vida, para que quando eles vejam situações difíceis, é, e medo que eles possam passar, que isso possa fazê-los lembrar e isso possa ser usado para eles, para que ao invés de eles seguirem o caminho que a gente seguiu, eles não precisem passar e possam ser santificados pelo Senhor, edificados e, e, e assim eles tenham confiança antes de que caiam, para que não se afunde como Pedro. Eu fui como Pedro, tive medo e afundei, mas Deus, ele é maravilhoso e ele me ergueu. Nós somos pecadores, todos nós. A gente somos falhos, somos orgulhosos, vaidosos, achamos que nós somos fortes demais, mas aí Yeshua vem e fala assim: não, 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 não. Você é fraco e pecador, mas eu sou forte. Eu sou seu pai e eu estou aqui para todas as horas. Não importa quão perigoso seja, estou aqui sempre do seu lado. Em nome de Yeshua, amém, amém. Amém. Meus queridos, que bom, que bênção foi esse encontro. Muito, muito obrigada. Eu espero que vocês aí em casa que estão nos assistindo tenham sido tão abençoados quanto eu fui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.